Então, agora vamos para a última parte de dilatação dessa unidade, que é a dilatação dos líquidos. Então, até agora a gente viu dos sólidos, que tem 3 tipos. Tem a dilatação linear, que usa o comprimento, a dilatação superficial, que usa a área de superfície, e a dilatação volumétrica, que usa o volume. O que alterou em cada formulazinha? O coeficiente. Uma hora era coeficiente linear, coeficiente superficial e coeficiente volumétrico. Sempre usando o linear vezes 2, o linear vezes 3. Ou o enunciado já dava direto o coeficiente que a gente precisava. Agora, no líquido, vai ser um pouquinho diferente, porque o líquido ele sempre está num recipiente. Então, quando a gente tem uma dilatação, esse recipiente também pode sofrer uma dilatação. Mas, na maioria dos casos, nós vamos considerar como se não, tá? Por quê? Porque, geralmente, o líquido sofre uma dilatação muito maior que o recipiente. Então, a dilatação do recipiente se torna desconsiderável, tá? Então, quando um líquido é aquecido, na maioria das situações, observamos uma dilatação diretamente proporcional à variação da temperatura, ao volume inicial e ao coeficiente de dilatação real do líquido. Então, é a mesma fórmula, pessoal. Vai ter um coeficiente, vai ter o volume inicial e vai ter ΔT, tá? Só que, como diz ali, os líquidos são aquecidos dentro de recipientes. Então, também tem que levar em consideração a dilatação do recipiente. Imagine um veículo que tem o tanque de combustível. Eu vou fazer um exemplo desse de tanque de combustível para explicar para vocês isso. Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês o que é essa variação do líquido. Então, o que a gente vai ter que levar em consideração? A variação aparente. Então, nós vamos ter que a variação aparente, vai ser a variação do líquido menos a variação do recipiente, tá? Então, nós vamos ter uma outra formulazinha para calcular, ó. A variação aparente é o volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes ΔT. Então, a gente vai ter uma fórmula calculando o recipiente, uma fórmula calculando o aparente, para daí calcular a do líquido, ok? Então, eu vou fazer um exemplo explicando isso para vocês, o que eu quero dizer com esses aparente, recipiente, tá? Então, eu vou fazer uma questão lá da hora de estudo de vocês, lá da página 35. Eu já copiei ela aqui para o meu Word. É a questão 36. Então, diz assim: um tanque de gasolina de automóvel tem um volume máximo recomendado a fim de evitar que, com o aumento da temperatura, vaze gasolina pelo ladrão. Considere que o tanque seja feito de aço inoxidável e tenha um volume máximo de 50 litros. Calcule o volume de gasolina que sairia pelo ladrão caso o tanque estivesse totalmente cheio e sua temperatura subisse 20 graus Celsius. Use para os coeficientes de dilatação volumétrica da gasolina e linear do aço, respectivamente. Então, ele deu os dados ali, certo? E ele deu o coeficiente linear do aço, e como a gente está tratando de volume,
nós vamos ter que alterar. Cadê minha equação? Então, a primeira coisa que eu vou fazer já vai ser achar o coeficiente de dilatação volumétrica do aço, que é o nosso recipiente. Então, vai ser 3 vezes o gama, que é 1,1 vezes 10 na menos 5. Que vai dar 3,3 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Agora, por se tratar de líquido e ele estar dentro de um recipiente, a gente vai ter que calcular a variação do volume do recipiente e a variação do volume do líquido. Ou, para não precisar fazer várias continhas de ΔV, de variação de volume, nós podemos calcular direto a variação aparente. Então, para calcular a variação aparente, nós temos lá na nossa apostila a seguinte fórmula. Delta do volume aparente é igual a volume inicial aparente vezes coeficiente volumétrico aparente vezes o nosso ΔT, que sempre vai ser ΔT, certo? E agora, professora, quem que é cada um desses? Quem vai ser o meu coeficiente aparente? Eu tenho o coeficiente gama da gasolina, o do aço, e o aparente vai ser quem? O aparente, o coeficiente aparente, nada mais é, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá tão pequenininho. O coeficiente aparente nada mais é do que o coeficiente do líquido, sempre, tá? Menos o coeficiente do recipiente. Quem que vai ser meu líquido? Meu líquido vai ser a gasolina e o meu recipiente vai ser o aço. O material do meu líquido é gasolina e do meu recipiente é o aço. Então, para esse exemplo aqui, como é que vai ficar o nosso coeficiente aparente? Vai ser 1,1 vezes 10 na menos 3, que é o coeficiente da gasolina, menos 3,3, que é o coeficiente volumétrico do aço, na menos 5. Para fazer uma subtração, quando a gente tem potência, nós precisamos estar com o mesmo, notação científica, com o mesmo valor ali em cima. Então,
Eu vou deixar tudo com 10 na menos 3. Então, aqui eu tenho que andar 2 casinhas. E o nosso coeficiente volumétrico aparente vai ficar 1,1 menos 0,033. E o 10 na menos 3 a gente repete. 1,1 vezes menos 0,033 vai dar 1,067. Então, esse é o coeficiente de dilatação aparente. Sempre que nós falarmos de líquido, então, pessoal, repetindo, nós vamos calcular o delta V aparente e não o do líquido, tá? Porque é aquele que vai transbordar. Porque assim como o líquido aumenta o volume, o recipiente também aumenta um pouco, ok? Então, nós temos que levar em consideração duas coisas. Agora sim, nós podemos ir para a nossa fórmula do delta. Tá, professora. E esse volume inicial aparente? Esse volume inicial é o volume máximo do recipiente que a gente vai ter, que ele deu no enunciado, que é 50. Então, aqui, nós usamos 1,067. Então, o único detalhe é esse coeficiente aqui, tá? Que a gente vai precisar usar o do recipiente e o do líquido. E ele já deu direto ΔT, né? Subisse 20 graus Celsius. Então, ele já deu a variação da temperatura. Então, quanto que vai ficar isso? Vou fazer aqui 50 vezes 20 vezes 1,067 vezes 10 elevado na menos 3, dá 1,067. Se o nosso volume estava em litros, a nossa resposta vai dar em litros. Então, essa é a quantidade de volume que vai transbordar. Tá? Ô, prof. Oi. O coeficiente da gasolina é 10 na menos 3, né? Oi? O da gasolina é 10 na menos 3, né? É que eu não... 1,1 vezes 10 na menos 3. Ah, tá. Tá? Obrigada. De nada. Então, entenderam, pessoal? Não vai ter muita diferença. Essa que é a diferença do líquido. Daí, os líquidos também têm um caso que pode ser uma dilatação anômala. Anômala é fora do normal. Por que fora do normal? Porque os líquidos, eles sofrem... Vocês estão vendo a apostila agora? Então, né? Os líquidos, se houver uma variação muito grande de temperatura, eles variam muito o volume deles. Então, a dilatação é muito rápida, ok? Então, quando tem uma variação de temperatura muito grande, então eles podem ter uma expansão fora do normal, ok? Então, aqui fala sobre isso, tá? A curva de dilatação dos líquidos. Mas as nossas continhas vai ser em função, então, usando essa questão aqui, que a gente vai precisar calcular sempre o delta, o gama aparente,
que nada mais é que o do líquido menos o do recipiente. Eu vou passar aquele exemplo para vocês que está escrito e vocês podem anotar aí na apostila de vocês. Então, que a gente vai usar o coeficiente, já que eu não tenho gama aqui, tá? Aparente, nada mais é. Onde eu botei coeficiente, vocês botam gama, tá? O coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente. Tá? Aí o recipiente ficou... Então, esse coeficiente aqui é o gama. Por quê? Eu isolei o gama aparente, certo? Então, esse vai ser o detalhe novo dos exercícios de vocês, tá? Então, eu vou salvar aqui o exemplo para vocês. Exemplo de dilatação dos líquidos. Tá? E mando para vocês. Agora eu vou lá passar a atividade. Para não perder o costume, né?